Então, hoje nós vamos falar sobre iluminação. A iluminação nós temos basicamente, vamos tratar hoje de uma lâmpada fluorescente compacta, que é esse tipo aqui, ó, né? Fluorescente compacto, tem diversas potências, quer dizer, começa com 3 watts e vai até 200 watts, a fluorescente compacta. Esse bocal aqui é chamado E27, é o bocal comum de residência e de prédios comerciais. E a outra lâmpada que nós temos é a lâmpada LED. Então ela é similar àquela antiga lâmpada incandescente. Então a lâmpada LED é esta lâmpada aqui. Ela é bem mais econômica que todas as outras lâmpadas, tá ok? E ela tem então esse formato aqui parecido com as lâmpadas antigas. Então a lâmpada LED. Então os dois formatos, essa aqui é a lâmpada LED. Agora nós precisamos de acompanhar das lâmpadas duas coisas importantes. A potência em watts, tá ok? E a quantidade de lumes. Então é o fator de iluminação dela dado em lumes. Tanto da fluorescente compacta quanto da LED, né? Então em lumes. Então aonde que nós vemos isso? Nós olhamos aqui no catálogo dele, aqui no encarte dele, e tem, por exemplo, essa lâmpada é de 9,5 watts, é LED, tá? E 1055 lumes. Então isso é muito importante aqui, ó. O rendimento dela, a eficiência é 111 lumes por watt. Então 9,5 watts e 1055 lumes. E essa fluorescente compacta? Então a gente vai aqui também e dá uma olhada, ó. A potência dela é 23,5 watts, tá ok? E ela é 1468 lumes. Então nós não temos aqui 23 watts, ó. 23 watts e 1468 lumes. Ela fica aqui, ó, tá? Então são as duas lâmpadas que nós vamos trabalhar agora. Para nós fazermos isso, além dessa tabela aqui que é dos fabricantes, cada dia está renovando, nós vamos fazer de uma casa. Então vamos entrar nessa casa a partir da varanda, tá? Então, a partir da varanda, olha, nós temos a varanda, a sala, a cozinha, o dormitório, isso aqui é uma área, um hall e o banheiro aqui, tá ok? Então, se nós olharmos e toda essa parte aqui, nós vamos ver que a varanda é 3 metros por 1 metro, a sala é 3 por 3, a cozinha é 3 por 3, o dormitório 3 por 3, aqui seria 1 por 2 e 2 por 2. Então nós precisamos saber da área. Aqui nós vamos apresentar um cálculo prático, né? Então existe um cálculo mais refinado, mas esse cálculo prático, né? Cálculo prático é de pé direito até 4 metros. O que é pé direito? É do piso até o teto, tá? Então essa é a primeira coisa. A segunda, nós vamos seguir uma sequência aqui, ó. Área do cômodo, né? É comprimento vezes largura. Cálculo do fluxo luminoso, 220 vezes S. Verificar na tabela a quantidade de lumes aqui, ó, e a potência, determinar o número de lâmpadas e distribuir as lâmpadas no cômodo. Então nós vamos distribuir as lâmpadas no cômodo. Nós fazemos um exemplo desse. Como o LED hoje é o mais atual, nós vamos trabalhar com lâmpadas LED. Então nós vamos trabalhar mais com essa coluna aqui, ó. Isso aqui em watts e isso aqui em lumes. Então vamos entrar na varanda, né? Entrando na varanda, a área dele é 3 por 1 metro, tá? Então isso dá 3 vezes 1, 3 por 1 metro. Então isso vai dar 3 metros quadrados, tá? Então é a primeira coisa que nós olhamos. 2, o cálculo do fluxo luminoso. Então o fluxo luminoso é 220 vezes a área. Da onde tirou esse 220? Esse 220 vezes o seguinte: nós temos um negócio que chama nível de iluminação, o ambiente, se ele é claro ou escuro, tá? E o tempo que você limpa ele. Juntando todos esses coeficientes vai dar 220 vezes a área. Então 220 vezes 3 dá 660 lumens. Olha, eu vou aqui nessa tabela e vejo qual o número que é maior ou igual a 260 lumens. É 730. Então eu tenho 730 lumens
eu tenho uma lâmpada de 6 watts. Olha, ela é 6 watts em qual tensão? Você pode ter 127 ou 220, ou ela é bivolt. A maioria hoje é bivolt, tá ok? Continuando, 2, 3. O 3 é verificar na tabela a quantidade de lumens, né, e a potência correspondente da lâmpada. Então nós já fizemos o item 3 aqui, ó. Tá vendo? O 3. Qual que é o item 4? Determinar o número de lâmpadas. Olha, número de lâmpadas. Nós vimos que uma lâmpada só é suficiente, já atende ao nosso pré-requisito aí. Então, uma lâmpada. E, por último, distribuir a lâmpada no cômodo. Então, seria o 5. O que é distribuir? Olha, é assim, ó. Eu pego o cômodo, no caso a varanda, ela tem 3 metros por 1 metro, tá? E eu vou, como é uma lâmpada só, eu faço isso aqui, eu faço 2 diagonais aqui. Quando eu faço 2 diagonais, ela se encontra o quê? Aqui ao centro. Aí eu coloco esse símbolo de iluminação que é 6 watts. Aqui eu vou colocar 1, que é o circuito 1, né? É um circuito para iluminação, dedicado à iluminação, e A é o interruptor A. Então, eu teria aqui um interruptor para acender essa lâmpada. Então, o interruptor é fase e retorno, tá? Então, o interruptor que ele ficaria bem aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, tá? Então, eu tenho uma lâmpada aqui no meio. Esse é o primeiro cálculo, tá? Então, o segundo cálculo agora é para a sala. Se você olhar a sala, a cozinha e o dormitório, eles têm a mesma área, 3 por 3, né? Então, eu vou fazer para esses 3 cômodos, sala, cozinha e dormitório. Vamos lá. 1. Qual que seria a área? 3 vezes 3, dá 9 metros quadrados. 2, né? 2 nós vamos tratar do fluxo. Qual que é o fluxo? É 220 vezes S. Então, 220 vezes S dá 1980 lumens. Né? Com o nosso S, quanto que é? 9 metros quadrados. 1980 lumens. Quando eu cheguei em 1980 lumens, eu vou partir para o terceiro item. Né? Qual que é o terceiro item? 1980 lumens. Eu vou olhar na tabela. Olhando na tabela 1980 lumens, né? Aqui eu tenho uma lâmpada de 32 watts, né? Então, na tabela eu tenho 1980 lumens e uma lâmpada de 32 watts. Como a nossa região é 127 volts, pode ser ligada em 127, ou se ela for bivolt, em 220 volts. 2, 3, 4. Número de lâmpadas. Então, nas lâmpadas eu tenho uma só, uma já me atende, né? Número de lâmpadas. 4. 5. Distribuir a lâmpada no cômodo. Então, distribuir a lâmpada no cômodo. Então, eu tenho uma área de 3 metros por 3 metros. Então, eu faço uma diagonal. Quando eu faço a diagonal, eu vou colocar aqui uma lâmpada de 32 watts. Vou manter o circuito 1 e, por exemplo, seu circuito B, interruptor B. Então, o interruptor B, por exemplo, fica aqui na sala, nesse ponto. O C na cozinha, nesse ponto. O D no dormitório, nesse ponto. Por quê? A sala, cozinha e dormitório, eles têm o mesmo, a mesma área, né? Então, aí nós já fizemos esses 3. Agora, nós vamos fazer para
o RAL lá, né? Então o RAL. Quando eu pego o RAL, olha só o que me acontece. Qual que é a área do RAL? É 2 por 1 metro. Então 2 metros quadrados. 2. Eu tenho o fluxo. Quem que é o fluxo? É 220 vezes 2. Então dá 440 lumens. 3. Com 440 lumens, eu vou olhar naquela tabela ali, ó. 440, qual que seria a lâmpada? O maior número ou igual é 730. Então eu tenho 730 lumens. Eu vou ter uma lâmpada de 6 watts. No caso, eu estou colocando 127 volts. 3. O item 4 é determinar o número de lâmpadas. Então, 4, o número de lâmpadas é 1, que uma já satisfaz. E o 5 é distribuir no ambiente. 1 e 2 metros. Aí, quando eu faço a diagonal aqui, ó, ele vai ficar ao centro. Então, eu tenho uma lâmpada de 6 watts. Circuito 1, porque é o de iluminação. E aí, qual é o interruptor? Então, eu já tinha falado que era o A, B, C, D, E. Então, o interruptor E. Então, onde eu coloco esse interruptor? Eu posso colocar aqui, aqui ou aqui, tá? O interruptor E. Sim. RAL. Agora é o WC, o banheiro. Quando eu pego no WC, o que acontece? O banheiro, eu tenho a área igual a 2 por 2, que é igual a 4 metros quadrados. 2. Eu tenho o fluxo. O fluxo é 220 vezes 4. Então dá 880 lumens. 3. No 3 eu tenho 880 lumens. Eu vou ver qual é a lâmpada que atende isso. Então, a lâmpada que atende aqui em 880 seria a lâmpada de 1042 lumens, que nada mais, nada menos que é uma lâmpada de 14 watts. Eu ponho 127 volts. 4 é quantidade delas, uma já satisfaz, e 5 é distribuir no ambiente. Quando eu distribuo aqui no ambiente, eu vou pegar 2 por 2, né? Aqui eu tenho a lâmpada, 14 watts, circuito 1. Aí eu já cheguei na E, então seria o interruptor F, né? No interruptor F, nós podemos olhar que a porta abre para cá, né? Eu posso colocar F aqui, ó. Tá? Então aqui eu tenho a minha ligação do meu banheiro aqui, o WC. Então essa é a parte de iluminação de uma residência simples, tá?